O governo italiano decidiu proibir o ChatGPT no país, sob a alegação de que esse sistema representa um risco para a privacidade dos italianos. Mas será que esse é o verdadeiro motivo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. A Agência de Proteção de Dados da Itália decidiu no último dia 31 banir o ChatGPT do país. O órgão, que recebe o pomposo título de Garantidor da Proteção de Dados Pessoais, ou GPDP, afirma que o sistema de chat, baseado em inteligência artificial, estaria violando as regras de coleta de dados do país. De acordo com o órgão, a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, trabalha sem qualquer base legal que justifique a coleta e armazenamento em massa de dados pessoais com o objetivo de treinar os algoritmos subjacentes à operação da plataforma. Segundo as autoridades italianas, não haveria clareza por parte da OpenAI a respeito de quais dados dos usuários estão sendo coletados. As respostas incorretas dadas pelos ChatGPT poderiam indicar que as informações dos usuários não estariam sendo tratadas adequadamente. Outra queixa importante por parte do GPDP é o fato de que a OpenAI não estaria se assegurando que apenas maiores de 13 anos consigam acessar o ChatGPT no país. Dessa forma, devido à ausência de verificação de idade, a empresa estaria submetendo as crianças a respostas absolutamente inadequadas. O bloqueio do ChatGPT no país supostamente é temporário. Trata-se apenas de uma medida preventiva. A OpenAI agora tem até 20 dias para responder às acusações e poderá ser multada em 20 milhões de euros, valor expressivo, que representa 4% de sua receita mundial. Dessa forma, a Itália se tornou o primeiro país ocidental a banir o ChatGPT. Além da Itália, também a China, o Irã, a Rússia e alguns países africanos adotaram o mesmo procedimento. Os argumentos utilizados pelo GPDP não são de todo ruins. Por se tratar de uma tecnologia nova, ainda não há uma total clareza a respeito de como os chatbots tratam os dados de seus usuários. E a privacidade dos dados é um assunto bastante sensível, em se tratando do tráfego na internet. Ou seja, essa é uma preocupação válida. Contudo, não é possível afirmar que o governo italiano tenha agido apenas visando o interesse dos cidadãos. Afinal de contas, estamos falando do Estado. E analisando o cenário geral em que vivemos, num mundo com a informação descentralizada circulando com cada vez mais velocidade, o mínimo que podemos fazer é desconfiar das intenções do governo da Itália. De forma geral, governos mundo afora estão bastante preocupados com o desenvolvimento de diversas formas de inteligência artificial. O argumento geral é de que existem potenciais riscos para os usuários, com destaque para a possibilidade de que fraudes sejam praticadas com o uso dessas ferramentas. É claro que esse tipo de preocupação é válida, e como ainda estamos no início do uso desse tipo de tecnologia, é certo que teremos que lidar com problemas do tipo num primeiro momento. Mas o fato é que os governos já estão preocupados com o perigo que a inteligência artificial representa, não para os cidadãos, mas sim para a manutenção de seu próprio poder. Nós, inclusive, já falamos sobre esse tema no vídeo China proíbe ChatGPT para aumentar censura tecnológica no país. O link está aqui na descrição. Basicamente, as grandes possibilidades que sistemas como o ChatGPT proporcionam são quase infinitas e, em muitos casos, potencialmente perigosas para o poder estatal. Governos ditatoriais, inclusive, são os mais temerosos, uma vez que seu poder está baseado, em muitos casos, no império da mentira e da manipulação de informações. E o poder da verdade, mantida e distribuída de forma descentralizada, é fatal para esse tipo de governo. E por incrível que pareça, não é apenas o setor estatal que está incomodado com o ChatGPT. Recentemente, foi veiculada uma carta que supostamente teria sido assinada por vários entes privados, dentre eles o próprio Elon Musk, além de Steve Wozniak, fundador da Apple. Esse documento tem a finalidade de pedir a suspensão das pesquisas e desenvolvimentos de inteligências artificiais, cujas habilidades poderiam competir com o ser humano em diversas áreas. De acordo com o conteúdo da carta, os desenvolvimentos das IAs estaria fora de controle e a própria sobrevivência da humanidade estaria em jogo nessa história. De qualquer forma, esse tipo de movimento aponta para o fato de que os estados e os corporativistas que orbitam ao redor dos governos estão muito preocupados com o avanço da informação descentralizada e distribuída. Se você nos acompanha há algum tempo, sabe que nós consideramos que, em algum momento, o poder da informação tornará os estados obsoletos. E,
Conforme avança a tecnologia e novas formas de promoção da informação surgem, mais esse nosso argumento se torna reforçado. O ChatGPT é apenas mais uma evidência a esse respeito. O monopólio da informação foi durante muito tempo o combustível que manteve o motor estatal funcionando. Como nenhum governo consegue se manter simplesmente pelo uso da força, os estados sempre se utilizam do controle da informação para garantir seu poder. Durante séculos, religiões, universidades, meios de comunicação e intelectuais se alinharam ao poder estatal para garantir a doutrinação do povo. Verdades absolutas, que hoje são bastante questionáveis, foram empurradas goela abaixo da população durante muito tempo. Contudo, com o advento da internet e de todas as suas possibilidades, esse castelo de cartas começou a cair. Formadores de opinião se tornaram cada vez mais irrelevantes, e com isso o monopólio da verdade começou a ruir. O Estado hoje já é incapaz de fazer o discurso padronizado ser aceito de forma inquestionável. A velocidade com que a informação circula entre meios descentralizados garante que cada vez mais pessoas sejam expostas a pontos de vista diferentes. De forma geral, isso diminui o poder estatal, fragmentando-o entre milhões de produtores de conteúdo na internet. Porém, existe ainda um fator acessório, que tem sido pouco considerado pelas pessoas que se debruçam sobre o assunto. Talvez a maior ameaça que as inteligências artificiais representam à soberania estatal seja a mudança da mentalidade da população. Uma vez que cada vez mais indivíduos sejam capazes de resolver seus problemas utilizando a tecnologia, mais gente vai perceber que o Estado está se tornando obsoleto rapidamente. Dessa forma, toda aquela falsa ideia de que o Estado é necessário para a vida em sociedade tende a ser questionado, na medida em que mais informação vai sendo consumida pela população. A tendência é que, aos poucos, as pessoas se libertem da dependência do Estado e compreendam que esse ente, na verdade, só serve para atrapalhar a nossa vida e nos parasitar. E, de fato, a informação descentralizada e distribuída tem agido como uma força educadora para a população no geral. Antes, o acesso à informação era algo destinado a uma elite econômica e intelectual. Hoje, qualquer pessoa com acesso à internet é capaz de estudar qualquer tema que quiser, sem qualquer tipo de custo. No caso do ChatGPT, a coisa é ainda mais impressionante. Afinal de contas, esse sistema tem a característica de funcionar como um educador descentralizado. Além de ser um sistema bastante intuitivo, consistido basicamente de uma conversa com uma IA, o ChatGPT ainda é capaz de fornecer informações sobre praticamente tudo. No fim das contas, não é possível sequer afirmar que seja possível frear o desenvolvimento de inteligências artificiais. Utilizando uma analogia cunhada pelo próprio Peter Turguniev, agora que a caixa de Pandora foi aberta, ninguém mais pode fechá-la. Ainda é cedo para afirmar quais serão as repercussões na nossa sociedade de sistemas como o ChatGPT. Agora, alguns afirmam que essas formas de IA vão mudar o mundo, da mesma forma que a internet mudou. Outros, menos empolgados, afirmam que o ChatGPT é apenas uma modinha, como foram as NFTs. De qualquer forma, a coisa toda parece muito promissora. O ChatGPT atingiu a marca de 100 milhões de usuários ativos mensais em janeiro, apenas 2 meses após o seu lançamento, o que tornou esse aplicativo com o crescimento mais rápido da história. É natural, portanto, que haja algum grau de temor envolvendo esse sistema. Pode ser, inclusive, que os agentes estatais não estejam apenas pensando em preservar seu próprio poder. Eles podem também estar morrendo de medo. Afinal de contas, a humanidade tende a temer aquilo que ela não conhece. E para a maior parte das pessoas, esse tipo de inteligência artificial é uma verdadeira forma de bruxaria, que merece, sem dúvidas, ir para a fogueira. Depois de tudo isso, fica a questão. Será que a preocupação do governo italiano é mesmo a questão da privacidade, ou será que tem mais alguma coisa envolvida? Fica a critério de cada um analisar. Mas lembre-se sempre que, em se tratando de Estado, o mínimo que devemos fazer é desconfiar. Contudo, não importa quais atitudes as autoridades italianas tomem, o progresso da informação é inevitável. É impossível impedir o surgimento de novas tecnologias, e uma vez que elas sejam adotadas pela maior parte da população, não haverá retorno. Foi assim com a energia elétrica, com os computadores e com a internet. E pode ser que seja assim com as inteligências artificiais. Se a coisa caminhar realmente nesse sentido, não há nada que o governo italiano e qualquer outro possa fazer. Essa é uma guerra que o Estado já perdeu. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.